Então, o que é uma variável? É qualquer coisa observável. Pressão, estado civil, paridade. Ou seja, você faz uma pesquisa, e essa pesquisa você coleta dados de alguma forma, e esses dados são esses. Agora, o que torna pressão diastólica, estado civil, paridade como uma variável? Bom, vamos começar pela própria palavra. É variável porque varia, né? Óbvio. Então, uma variável é alguma coisa que pode assumir diferentes valores. Estamos no bastante óbvio. Mas ela pode assumir diferentes valores do quê? De uma característica que seja comum aos resultados. Não sei se eu fui claro. 84, 90, 50, 52, 41, 40, tudo isso tem em comum o fato de que eles são a medida, por exemplo, a medida em milímetros de mercúrio de uma pressão, no caso, diastólica. Então existe, ou seja, variável é na realidade uma categoria. É uma categoria que reúne um conjunto de valores. Está clara a ideia? Ou seja, estamos falando especificamente de coisas absolutamente concretas, né? Ou seja, uma propriedade da população, para falar bonito, propriedade da população, a qual pode ser atribuído um conjunto de diferentes valores. Tá? Agora, elas não são, vamos dizer assim, elas não são iguais. Só pelo fato de ser variável, esse é o termo genérico, existem diferentes tipos de variáveis. E por quê? Porque isso me permite fazer coisas, variáveis diferentes, têm propriedades diferentes e que me permitem fazer coisas diferentes com elas. Por exemplo, se eu pego a variável profissão, né? Essa variável profissão, todas as pessoas adultas têm uma profissão, mesmo os desempregados. Eu não estou falando de ser empregado ou não, mas eu estou falando da profissão que aquela pessoa pode assumir, né? Então ele pode ser doméstica, médico, arquiteto, economista, quer dizer, ou seja, são vários os valores possíveis que não são, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 15, não é um valor possível da variável profissão. Eu posso contar quantas profissões o indivíduo tem, mas nesse caso não é a variável profissão, mas é o número de profissões. Tá? E por que é importante a gente saber disso? Porque a gente tem o tipo de operação que eu sou capaz de fazer. Ou seja, que tipo de manipulação eu posso fazer, razão pela qual eu posso tirar conclusões de diferentes tipos. Então, o que eu quero dizer com isso? Doméstico, médicos, arquitetos e coisa e tal, em si, eles não têm nenhum valor intrínseco. Uma doméstica não é menos valiosa do que um arquiteto, que um engenheiro e assim por diante, né? É claro que, em situações específicas, determinadas profissões têm mais valor do que outras, mas não porque elas em si sejam mais valiosas, mas porque naquele contexto específico eu preciso mais de uma do que de outra. Se eu estou construindo um prédio, eu não vou chamar um médico. Se eu quero que arrume a casa, eu não estou preocupado com um arquiteto, né? Mas isso por quê? A relação específica da necessidade da meta com aquilo que a profissão pode dar. Por isso, a única coisa que eu posso fazer é classificar esse tipo de variável. Tantos médicos, tantos psicólogos, tantos dentistas, tantos enfermeiros e assim por diante. Isso vai ter algum significado? Não sei, depende. Aí quando a gente falou, vai depender da hipótese, da minha questão norteadora e assim por diante, né? Ou seja, a quantidade do valor doméstica, médico, arquiteto ou economista vai ser interpretada à luz daquilo que a minha pesquisa se propõe. Já, se eu falo de número de gestações, eu já posso atribuir um número, realmente. Uma gestação, 2 gestações e assim por diante. E note o seguinte, que esta variável, número de gestações, ela tem intrinsecamente um valor.
Uma mulher que engravidou 5 vezes, em termos de paridade, ela tem mais paridade, ela tem mais gestação do que uma mulher que engravidou 2 vezes. Não estou dizendo que é mais valioso. Eu não estou fazendo um julgamento de valor. Mas eu estou dizendo que a variável número de gestações de uma mulher que engravidou 5 vezes é maior do que de uma mulher que engravidou 3 vezes, 2 vezes ou 1 vez. Importante a gente discriminar aqui. Não é julgamento de valor. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas eu estou dizendo que é maior. Mas, então, por conta disso, eu posso ordenar. Do maior para o menor, do menor para o maior, não importa, né? O que eu estou fazendo é classificando, ou melhor, ordenando, vamos dizer, os sujeitos da minha pesquisa. Por exemplo, o que acontece com as mulheres que engravidaram 1 vez só, o que acontece com as mulheres que engravidaram 10 vezes. O acompanhamento pré-natal é de um tipo, é de outro. Os parâmetros da gestação vão ser de um tipo ou de outro, do parto vai ser de um tipo ou de outro, e assim por diante, né? Porque aquela mulher específica tem uma intensidade, uma quantidade de número de gestações maior do que a outra. Percebe? Agora, por isso a ordenação. Mas note o seguinte, eu também posso, o fato de eu poder contar, poder ordenar, né? O fato desta variável ser uma variável mais complexa do que a profissão, não significa que quando ela aumenta a complexidade, quando eu saio da classificação e vou para a ordenação, isto não significa que eu não possa trabalhar a variável, a gestação, ou seja, a paridade, como uma variável deste tipo. Por exemplo, eu posso classificar em primíparas, multíparas, secundíparas ou o que quer que seja. Neste caso, o que eu estou fazendo? Eu estou, do número de gestações para a profissão, ou desses números a essas categorias, eu estou reduzindo o número, o nível de mensuração da variável. Há momentos que me interessa fazer isso. Há momentos que não importa. Por exemplo, talvez num estudo qualquer não faça a menor diferença eu considerar como diferentes uma mulher com 16 filhos ou com 17 filhos. Pode significar a mesma coisa. Agora, certamente vai fazer diferença eu comparar uma mulher que está na primeira gestação com uma que está na 17ª. Então, pode fazer sentido eu ter, no meu estudo, uma classificação do tipo primíparas e multíparas. Eu reduzo o nível de mensuração em função dos objetivos da minha pesquisa. Tá? Peso. 48, 40, 50, 58. Eu, de propósito, eu botei aqui esse 58,54872 quilos. Né? Por que eu botei esse número aqui? Vamos lá. Isso daqui, o que eu estou medindo é, vamos dizer assim, no número de gestações, eu estou chamando de gestação uma coisa que, do ponto de vista dessa variável, eu não sei exatamente o que é. Quando eu falo de peso, eu sei exatamente o que é. No sentido, o que é gestação? Tem isso, tem aquilo, um negócio meio complexo. Então, a única coisa que eu faço é contar que houve uma gestação, 2, 3, 4, ou o que seja. No caso do peso, não. Eu digo que, sim, esse indivíduo pega 50, outro 60, outro 100, outro 200, quer que seja. Então, mantém-se essa ordenação. Sim, eu posso ordenar indivíduos com maior ou menor peso. Mantém-se a classificação. Eu posso falar de baixo peso, sobrepeso, obesidade mórbida, eu posso falar de várias coisas. Né? Mas agora eu posso falar de uma coisa a mais. Eu não estou apenas ordenando do maior para o menor. Eu estou realmente medindo aquilo que eu estou
aquilo que eu estou observando. Está claro? E mais do que isso, note o seguinte, aqui, no número de gestações, gestação é uma coisa que acontece completa, né? É uma gestação, é nenhuma gestação, é duas gestações. Não existe aquele negócio do mamãe, eu estou ligeiramente grávida. Não é algo nessa linha, né? Não existe meia gestação, 3/4 de gestação, existe uma gestação inteira. No entanto, eu posso medir um peso de 58,54872 quilos. Posso não conseguir fazer isso pelos limites do instrumento de medida que eu estou usando. A minha balança não dá essa precisão. Perfeito. Mas isto não quer dizer que, teoricamente, eu não possa encontrar uma balança que meça até o milésimo, décimo milésimo de grama e assim por diante. Está claro? Isto, portanto, significa o seguinte. Tem a ver com os nomes, né? Eu só posso classificar, portanto, eu estou falando de categorias. Então, tem uma variável categórica que permite classificação. Tem uma variável discreta que permite ordenação e contínua que permite medição. Diferença entre um e outro, né? Discreto aqui, eu não estou me referindo àquele discreto que fala baixo, que não faz barulho, que não é escandaloso. Não é disso que eu estou falando. O discreto aqui refere-se a uma variação de valores que varia em termos de unidades constantes e inteiras. Então, varia de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 10 para 11 para 12, de 15, de 20 para 22. Tá? Então, sempre é de uma gestação em uma gestação. Por isso, a variação é discreta. Tá? Ou existe o aumento ou não existe. Quando eu falo dessa variação contínua, eu estou me referindo que entre quaisquer dois valores dessa variável, existe um número infinito de valores possíveis. Entre 58 e 59 pode ter 58,5. Entre 58,5 e 59 pode ter 58 e 55. E assim por diante. Está claro? Ou seja, isto é o que eu manipulo os meus resultados, eu trabalho meus dados. Tá? Nesse momento eu só estou apenas no nível do concreto. Né? Por exemplo, aqui quando eu falo disso, vocês talvez imediatamente se remetam a estudos do tipo quantitativo. Né? Fazer porque quadrado, estatística, não sei o que, coisa e tal, isso não deixa de ser, porque realmente esse slide eu tirei de algumas aulas que eu dou de estatística. Mas veja, eu trabalho com metacognição. Metacognição definido como um discurso de segundo nível sobre a cognição. E aí eu entrevisto pessoas, identifico que, naquele momento, eu identifiquei um evento metacognitivo de resolução de conflito, um evento metacognitivo de uma experiência de dificuldade. Isso não é quantificável, mas a minha variável evento metacognitivo pode assumir diferentes valores. Julgamento avaliação de fonte, sentimento de dificuldade, sentimento de familiaridade, experiência metacognitiva, habilidade metacognitiva. Esta classificação eu o faço a partir de determinados autores, etc., que criaram, claro, que cada uma dessas coisas tem uma definição, tem uma característica, tem uma estrutura, etc., etc. Baseado nisso, eu digo que no discurso de A, B ou C, eu identifiquei que aquela pessoa está expressando um sentimento de familiaridade. Ponto. Então, é um estudo que é profundamente qualitativo. Eu não estou medindo a qualidade. Não estou fazendo uma medida desse tipo. Eu não tenho, nesse sentido, uma variável contínua. Mas eu trabalho com variáveis categóricas sob essa perspectiva. Está claro? Então, eu quero chamar a atenção que isto é um trabalho, uma manipulação do concreto, do mundo real, do mundo empírico, que serve tanto para
para o quantitativo quanto para o qualitativo. Vai depender das diferentes situações, né? Aí, eu acabei de sair do mundo, vamos dizer, do chamado mundo real empírico, o mundo dos fatos. Eu defino hipótese como proposição enunciada para resolver tentativamente um problema. Proposição. Lembra? Conhecimento proposicional? Então você faz uma afirmativa. Eu afirmo tal coisa. Só que essa afirmativa, ela não é alguma coisa definitiva, uma verdade, não sei o quê. Por quê? Ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo de resolver um problema. Vocês, quem mexe com tese, principalmente falando de mestrado, delimite o problema, né? Contextualize o problema, contextualização do problema. Mas que desgraça é isso, né? E aí, mexe. Por quê? Sem um problema, não tem ciência, né? Não vamos... a gente tem muita coisa para falar no dia de hoje, não vamos discutir o que é problema. Mas veja só, se você, como pesquisador, não identifica alguma coisa que não está dando certo, alguma coisa que não está dando errado, uma lacuna no conhecimento, alguma coisa assim, você não tem o que fazer. É o que eu falei ainda há pouco, quando eu falei dos inimigos naturais do homem do conhecimento. É aquilo que você aprende e se defronta com a clareza. Não há mais problema. Eu tudo sei e tudo está perfeito. Portanto, a partir desse momento, você parou de conhecer, você parou de aprender. Você não tem mais problemas. Não tendo mais problemas, você não tem mais o que fazer. Tá claro? Bom, claro que depois a gente chama atenção, a vida é cheia de problemas, mas aqui eu estou me referindo a um problema específico, um problema científico. Tá claro? Bom, agora, veja, sob esse ponto de vista, essa proposição, essa afirmativa que você faz, dentro de certos limites, é uma resposta. Já ouviram falar da tal da questão norteadora? Né? Em algum momento você tem de expressar ali. Então, a questão norteadora é... Por quê? Você tem um problema. Esse problema precisa ser transformado numa questão para que você possa construir uma proposição que vai resolver esse problema. Ou seja, a hipótese, de certa maneira, é a solução para o problema. A hipótese, de certa maneira, é a resposta à sua questão norteadora. De novo, sejamos operacionais. Qual é o problema que você tem de enfrentar? Se você não resolver isso, se você não tiver clareza disso, você não tem como caminhar. Uma vez que você sabe qual é o problema e você sabe qual é o não problema, olha a delimitação, o que você tem de buscar nessa situação para resolver o problema? É a questão norteadora. O que você tem de perguntar? O que você tem de obter? O que você tem de botar esse problema contra a parede e se perguntar? É a tua questão norteadora. E qual é a solução? É a hipótese. Por que hipótese? Porque ela é tentativamente. A tua hipótese não é uma afirmativa que se pretende ser verdadeira, definitiva, absoluta. Mas é aquilo que, por um conjunto de raciocínios, argumentos, etc., você acredita que vai ser uma solução, vai resolver. Tá claro? Ou seja, brincando, ela é uma hipótese. Tese é uma afirmativa, o hipo está um pouquinho abaixo. Então, uma afirmativa mas não é bem assim, está um pouquinho abaixo. É uma hipótese. Tá claro? Dúvidas? Então, para que eu vou construir? Para que eu vou fazer hipótese? Por exemplo,
interpretar generalizações anteriores. Voltando a Bacon, observe, generaliza. Então, boa parte do conhecimento científico se traduz em generalizações. As coisas são assim, as coisas funcionam assim, as coisas não funcionam assim. Isso dá certo, isso não dá certo. Você, quando faz uma pesquisa, você se debruça sobre casos específicos, pessoas específicas, contextos específicos. Mas o teu objetivo não é resolver os problemas específicos daqueles casos específicos, daquelas situações específicas. Mas você precisa deles para fazer afirmativas mais gerais. A expectativa da ciência é construir proposições universais. Nem sempre isso é possível, mas é uma expectativa, é um objetivo, é uma meta. Está claro? Então, o que essas generalizações anteriores disseram? Tais ou quais coisas? Então, se essas generalizações são verdadeiras, então eu imagino que tal ou qual coisa vai acontecer. Olha, a capacidade de previsão. Não tem, não. É a capacidade de prever. Então você, por intermédio dos conhecimentos proposicionais, por intermédio do que você trabalha no conhecimento científico, você faz previsões. E essas previsões podem ser testadas. E se elas dão certo, a hipótese se transforma numa outra coisa. Está claro? Ou seja, uma hipótese é uma ferramenta. Você não constrói hipóteses de besteira, apenas porque está no teu template ali, o professor mandou e assim por diante. Você constrói hipóteses porque elas são a ferramenta para você conseguir resolver um dado problema. É claro? Claro, justificar e fundamentar opiniões. Lembra? Conhecimento, uma crença verdadeira e justificada? Está aí. Se essa hipótese, eu tenho tais ou quais hipóteses que eu fundamento as opiniões e por isso eu afirmo que essa opinião não é mais do que uma opinião, é um conhecimento. Cabe a você questionar essas justificativas, etc, mas aí já é uma outra história. Outra coisa, planejar investigações. Dependendo da hipótese que você construa, a tua investigação vai sair caminhando num sentido ou no outro. Não tem como. Ou seja, a construção da hipótese já praticamente determina aquilo que você vai fazer. Isso é profundamente operacional. Quando você está fazendo uma pesquisa, às vezes aluno meu reclama, mas espera aí, qual é a minha tese? O que é que eu vou fazer? Espera aí, calma. Qual é o seu problema? Não, isso assim, não, isso é a sua ideia, mas qual é o seu problema? Não. E aí, às vezes eu levo meses fazendo reuniões com os meus alunos para definir o tipo de problema, definir o problema científico. Olha só, isso daqui é um problema pessoal seu. Você está incomodada com isso, mas em que medida isso que está te incomodando é um problema da comunidade científica? Aí você definiu o problema. Tendo definido o problema, está na hora de você pensar em alguma coisa para resolver, ou seja, a sua hipótese. Uma vez que você tem clareza da hipótese, você pode agora construir a questão norteadora. Uma vez que você construiu a questão norteadora, agora você sabe o que fazer, você sabe onde procurar. Do tipo, estou passando mal. Tá, e daí? Como assim passando mal? Está ansiosa, está com fome, está com sede, está nervosa, a dor está na barriga, a dor está na... Não, se você não definir isso, você não sabe o que vai procurar. Está com sono, vai dormir, está com fome, vai comer, está com sede, vai beber. Não, estou com uma cefaleia imediata paroxística, não sei o quê. Não adianta tomar um copinho de água com açúcar, vai procurar um atendimento médico. Então, ou seja, mas você faz isso porque você, mesmo que não tenha percebido, você construiu hipóteses. Estou com fome. Bom, quem está com fome
normalmente deixa de ficar com fome quando come. Isso é uma hipótese. Então você vai e testa a hipótese. Se eu comer, a fome vai passar. Estou falando uma coisa muito simples, muito pé no chão. Mas é basicamente isso. Eu quero chamar a atenção é que mesmo quando você não constrói explicitamente hipóteses, elas estão presentes. E são elas que fundamentam as suas atitudes. Se você não tem a hipótese implícita de que comer mata a fome, seria absolutamente ilógico e inconsequente você ir para um restaurante e pedir um prato de comida. Mas faz sentido porque você tem essa hipótese. Você não parou e anunciou a hipótese. São certas coisas que são tão implícitas, são tão automáticas que você dispensa. Mas, veja, numa pesquisa científica a história é outra. Você precisa refletir, você precisa explicitar, você precisa construir um plano de investigação. Você precisa de hipóteses adequadas que permitam planejar a investigação. Está claro? Então, estamos falando de hipótese, né? Então, no fundo, o que é uma hipótese? É, como eu disse, uma explicação provisória, né? Agora, por que eu estou falando disso aqui? Por que eu estou trazendo essas características? É o seguinte, não é qualquer hipótese que você constrói, não é qualquer hipótese que eu vou aceitar, não é qualquer coisa, não é alguma coisa que você ficou com insônia de madrugada e resolveu. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de alguma coisa que tem determinadas características, função das quais você vai tomar essa hipótese como alguma coisa estapafúrdia, absurda, inadequada, ilegítima, etc., ou como alguma coisa que tem valor suficiente para você investir teu tempo, tua emoção, teu dinheiro na solução do problema. Ou seja, isto define a validade dessa hipótese. Então, primeiro, tem que ser uma solução provisória. Segundo, ela vai, de alguma forma, explicar ou prever alguma coisa. E, principalmente, ela deve prever para que ela possa ser verificável. Se a hipótese prevê, eu faço a previsão. Se eu faço a previsão, eu vou ao fato, eu vou à variável, eu vou ao concreto, eu vou ao campo e verifico se essa previsão está correta. Se as coisas previstas realmente acontecem. Se elas acontecem, elas foram verificadas. E, portanto, tendo sido verificadas, a hipótese está legitimada, está corroborada. E aí ela se transforma em outra coisa. Tá? Agora, veja o seguinte, que sim, eu posso propor como solução provisória, eu posso explicar ou prever, e ela é verificável, mas nesse momento eu posso ter trocentas hipóteses explicativas, provisórias, verificadas, mas será que realmente vale a pena eu investir nisso? Aí eu tenho que falar se essa hipótese é coerente ou não. O ser verificável, e eu testar, eu só vou saber depois de testar, depois de experimentar, depois de observar. Né? Isso daqui é fácil, entre aspas. O que fica difícil é aqui. A hipótese que você fez tem consistência lógica, ou seja, uma coerência interna? Você não pode afirmar que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Você não pode afirmar que um determinado tratamento dá certo, pode dar certo e pode não dar certo. Se é isso, se você jogar uma moedinha para o ar, eu não tenho o que dizer. Tá claro? E outra coisa, ela tem de ser compatível com o seu conhecimento. Você precisa fundamentar a sua hipótese. Olha aí outra função da revisão de literatura. É coerente? Existem coisas que permitem, que dão credibilidade a essa hipótese? Dá um exemplo. Uma das primeiras orientações na área de metacognição que
que eu fiz aqui na universidade, até com uma professora, aqui a professora Roberta, eu queria testar se a metacognição aparece em textos escritos. Por que que isso era um problema? Primeiro, eu tive de demonstrar que a metacognição tem tais ou quais características, que é uma questão mental, que é uma questão interna, não sei o que, coisa e tal. Então, se é uma questão interna, se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro, então, em princípio, a metacognição é só uma questão interna, é só uma questão da pessoa. E eu pretendia fazer uma série de estudos fazendo uso do discurso escrito, entrevistas e assim por diante. Então, eu precisava demonstrar que os eventos metacognitivos aconteciam num discurso escrito. Então, a primeira hipótese que eu fiz, o problema era é mental, é isso, é aquilo, aquilo outro. Logo, eu tenho dúvidas se pode aparecer num texto escrito. Ah, legal. Bom, é isso? É. Então, eu preciso de uma hipótese. A minha hipótese era os eventos metacognitivos podem surgir, podem ser expressos por intermédio de um texto escrito. Tá. Faz sentido? Faz, porque as pessoas expressam ideias, o texto escrito tem a linguagem, então tem toda uma fundamentação em cima disso. Aí eu posso testar. Mas como eu construí essa hipótese, eu preciso ter, o meu método implica em eu ter textos escritos que tenha pelo menos a possibilidade teórica de apresentar alguma coisa metacognitiva. Então eu vou buscar um determinado fórum, mensagens, etc., onde existem discussões teóricas, práticas, empíricas, em que pessoas estão falando de alguma forma sobre o conhecimento. Mas veja, se eu não tivesse a hipótese de que a metacognição acontece nessas circunstâncias, escolher esse grupo, essa amostra de estudos é absolutamente irrelevante. Tá claro? Por isso que eu falo dessa compatibilidade com o conhecimento. E também como a hipótese pode ser uma ferramenta para o trabalho. Tá claro? Dúvidas? Então, o que acontece? Qual é a estrutura lógica da situação? Se P1, P2 e coisa tal, então Q dado RSS. Ou seja, o que eu tenho? Uma condição. Se a condição está presente, então, logicamente, há um resultado no contexto de determinados fatores. Então, o que eu tenho? Qual é a estrutura lógica de uma hipótese? Eu digo, presente algo, uma consequência surge no contexto tal. Isso é lógica? É lógica. Mas é também uma ferramenta para você construir a sua hipótese. Ou seja, qual é a hipótese da sua dissertação? Qual é a hipótese da sua tese? Eu não sei qual é, mas você vai ter de construir dizendo que alguma coisa existe e a existência ou inexistência dessa coisa leva a alguma outra coisa. Mas que isso só acontece num determinado contexto. Acabou. Então, ou seja, isto é uma ferramenta para o seu pensamento. Bom, eu estava dizendo o tempo todo que quando a hipótese é validada, ela se transforma numa outra coisa. Ela vira uma lei. Uma hipótese confirmada vira uma lei. Então, por quê? Porque você generaliza um evento observável relacionando um objeto e suas características. A hipótese não era uma condição que leva a outra? Olha só, o objeto, o evento observável que relaciona o objeto às características. Por exemplo, X doentes com a doença Y tratados com a droga Z curam em 90% dos casos. Então, onde é que está? A droga Z é a minha condição. Os X doentes com a doença Y são os meus dados, o contexto.
E olha aqui o resultado, a consequência. É a mesma estrutura lógica da hipótese. Com a diferença quando eu falo de generalização. É quando eu digo está aprovado. Não é mais... Ele continua sendo uma resposta à questão norteadora, mas não é uma resposta, não é uma tentativa provisória. É, nesse caso, uma resposta definitiva. Tá claro? Claro que nessa situação, eu tenho de ver se os dados não foram enviesados, se o cálculo foi correto, se o método foi correto, e toda uma série de coisas que tem a ver com isso. Mas, fundamentalmente, em relação da hipótese, e o que eu falava ainda há pouco, a meta, a expectativa da ciência é a generalização, né? Enquanto que a hipótese é uma particularização. Neste caso, nesses indivíduos e assim por diante. E eu faço isso quando não só quando a hipótese foi corroborada, foi aceita, mas também eu coloco esse teste no contexto de uma literatura, de um conjunto de teóricos. Aí eu posso generalizar. Tá claro? Ou seja, essa minha lei é droga Z, cura a doença Y em 90% dos casos. Tudo bem? Dúvidas? Então, vou chamar a atenção aqui para evento observável. O que eu estou falando? Alguma coisa que não implica em argumentação, em raciocínio. É alguma coisa que você cheira, que você mede, que você prova, que você entrevista, que você fotografa, que você pesa, radiografa, alguma coisa que se transforma em algum dado concreto. Você está no nível, você está no nível absolutamente concreto. Não deixa de ter a argumentação, não deixa de ter o pensamento, não deixa de ter o uso da razão, mas você está no nível concreto.